Olá pessoal, estamos aqui em mais uma live. Esse mês eu iniciei com o tema de lives tabus, né? Com temas relacionados a temas que são polêmicos, que são mais difíceis de serem debatidos, né? E aí eu vou estar hoje com uma psicóloga chamada Anne. Ela vai estar conosco aqui. Além de psicóloga, ela também atua como esquizoanalista, que é uma das abordagens um pouco mais recentes, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo das décadas, né, nas últimas décadas, do Deleuze e Guattari. E é muito interessante, tem uma conversa muito boa com a teoria do Reich. Ela já entrou aqui, vou estar adicionando ela na live. E o tema da live de hoje, né, é sobre a educação sexual, né, e um contraponto com a repressão, né, como que de uma forma política, social, nós podemos construir a nossa sociedade, né, construir a nossa sexualidade e como que isso pode ser construído, ora de forma saudável e ora de forma neurótica, que é o que a gente mais vê, né? Eu vou adicionar ela aqui e a gente vai fazer um bate-papo. Ela tá entrando. Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo jóia, Jéssica? Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos tentar comentar, né, sobre esses assuntos que são um pouco densos, né, mas vamos tentar fazer de forma dinâmica, de forma que a gente não fique aqui 5 horas conversando, como a gente normalmente faz, né? A Anne é psicóloga, né, ela atua na região de Volta Redonda, né, no momento, e também é esquizoanalista, e está também fazendo formação junto comigo, né, uma formação haitiana. Vou pedir para que você se apresente, seja muito bem-vinda, fique à vontade. A gente não está tete a tete no mesmo lugar, mas a live proporciona, né, esse movimento da gente estar junto aí conversando. Sim, sem dúvidas, eu acho que a gente está muito juntas, né? Faz um Uhum, tempo aí, né? A partir do momento que as trocas começam a fluir, a conexão, né? E no uhum, virtual é só uma outra realidade, né? Uma realidade que conecta, que produz. uhum. Bom, você já me apresentou, mas eu acho que vale pontuar, ligado ao nosso tema, que além de psicoterapeuta, eu trabalhei um tempo na educação. Antes de me formar, eu já estava na educação, na faculdade. Olha, eu acho que eu fiquei 8 anos na educação, na área de educação. Bagagem, né? É. E aí, numa proposta de uma pedagogia libertária para autonomia. Então, né, casando nessa proposta da pedagogia libertária, junto com a esquizoanálise, aí quando eu conheço o Reich, né, que tem um trabalho que super me afetou, conectou, né, quando ele sonha, né, tem a utopia e ativa, porque ele vai escrever sobre isso, né, vai dar pistas sobre isso para gente, Uhum, de educar as crianças para elas serem menos neuróticas, né? uhum, Para que elas tenham uma educação libertária e assim que a gente possa superar essa política autoritária, né? Essa política de vida autoritária. Então, eu estou uhum. aqui falando também desse lugar, né? Do lugar de educadora. Bacana. E na sua prática como educadora, né? Vamos falar assim um pouquinho sobre a sua experiência. O que você foi percebendo, né, dentro dessa questão de educação sexual, né? O que você foi percebendo, como as crianças e os adolescentes reagiam a isso, ou se simplesmente não era falado na escola. Então, Jéssica, o assunto na escola, né? Ele não é falado.
né? Assim, os professores, os diretores, os responsáveis, os pais, eles não se sentem confortáveis, né? E é isso que tem muito Uhum, a ver do que a gente vai dizer isso, né? Que a educação repressora, ela é reproduzida por educadores e por pais que foram reprimidos também, né? E só que eu vivi um lugar de potência interessante, porque eu não era da escola. Eu era de uma ONG, uhum, junto com a equipe que eu trabalhava, e a gente fazia intervenções pontuais a partir de temas que os adolescentes pediam. Então, uma das ONGs que eu trabalhei, dos grupos que eu trabalhava, e eu tinha, né, como princípio de trabalho a autogestão desse grupo, que esse grupo, né, tivesse produzindo ali os encontros. E nesse uhum, processo de autogestão, era muito comum os adolescentes trazerem o tema da sexualidade, né? O que ficava muito claro esse desejo, né, de falar sobre sexo, de falar sobre sexualidade. E dentro, né, das oficinas do projeto que eu participava, eles tinham esse espaço. Então, acho que foi um espaço, acho não, foi um lugar até de privilégio dentro da estrutura que a gente tem. uhum, E as escolas, né, que eram parceiras, tinham bastante confiança na gente e davam essa autonomia. Então, eu nunca tive, por exemplo, algum profissional ali da escola dentro das oficinas, sabe? Eu tinha realmente autonomia e liberdade de ser eu, mais um outro profissional e os educadores e os alunos, né? E que era assim, vivo, né? Esse pulsar da curiosidade. uhum. Não vou antecipar aqui não, mas muito do que a gente vai falar de como é essa repressão para os meninos, que também, né, tem aí a sua pulsão de vida reprimida, não só as meninas, isso ali era muito claro, né? Teve uma, vou contar isso só rapidinho, assim, teve uma atividade que a gente fez lá, e aí que na hora do CAV, que é na hora da roda de conversa sobre atividade, que um dos meninos que tinha 13 anos, isso escola pública, né, bairro de periferia, ele desabafa, sabe? Ele fala, não, é um absurdo a galera, né, os meninos ficarem achando que uma menina quer transar comigo que eu tenho que transar. E aí ficar me Uhum. chacotando por isso, né? Ficar me tirando de boiola, ficar me tirando de fraco, porque eu não quis. E ele indignado, ele não gostava dela, eu não tinha que fazer isso, né? E aí a turma se manifestou, caiu na gargalhada. Então, Sim. esse menino, assim, foi muito. E o grupo é muito potente por isso, né? Porque tinha tido uma fala antes de uma garota, né? Falando, ela fala isso, assim, ah, a gente é piranha, mas os meninos estão aí, podendo fazer o que querem. E aí esse menino entra respondendo isso, sabe? Do jeito dele. Eu fui ridicularizado, eu fui humilhado pelos meus colegas. Sim. É uma. Ixi, travou aqui, hein? Travou? Você também travou para mim. Ah, Voltou. voltou. É uma construção do que é esperado, né, para cada papel, né? Eu acho que agora a gente pode até aproveitar esse gancho, né, e começar a falar, né, sobre essa questão do que é desenvolvimento, né, psicossexual. Quando a gente pensa, né, o que é para uma criança saudável ou não, né? Porque dentro da sociedade, né, que a gente vive, isso pegando lá desde de Freud, na década, sei lá, de 20, de 30, né, o próprio Reich, ele comenta isso também nos livros dele, que foi um grande tabu ele trazer, né, a questão de que, olha, na verdade, as crianças, né, que, como era pregado, que são destituídas de sexualidade, né, que não tem essa malícia, que não tem genitalidade, essa coisa toda, né, era pregado assim, né, que isso não existia no meio infantil. Mas o que o próprio Freud traz, né, isso antes, bem antes de Reich, é que na verdade, né, as crianças elas tinham sexualidade, né? E aí o que ele falava que a criança tinha sexualidade? Que era uma coisa mais associada às zonas de prazer que as crianças tinham no corpo delas, né? E isso é uma coisa que eu sempre trago aqui nas lives, né, quando eu vou falar sobre sexualidade, é isso.
quando você pega um bebê recém-nascido, só de ser amamentado, né, você percebe que ele está sentindo prazer com aquilo, porque uma necessidade dele está sendo satisfeita, né? E aí causa dor para uma criança, a dor da fome, por exemplo, né? Se ela está sentindo fome, ou se ela fez xixi ou fez cocô e está sentindo incômodo ali, né? Então tudo isso ela vai percebendo isso, ainda que ela não tenha uma noção, né? De quem é ela, do que é o corpo dela, né? Quem são os pais dela? Aquela criança ela está sendo perpassada ali por toda uma energia no corpo dela, né? O que o Reich e o Freud trouxeram, né, como uma grande descoberta é que, na verdade, as crianças elas têm sexualidade porque sexualidade é potência de vida, é energia vital. Tanto é que no final da obra dele, o Reich ele vai descobrir que não é simplesmente uma coisa relacionada somente ao ato sexual, né, que vai existir uma potência orgástica somente se você tiver uma vida satisfatória sexual. Né? Ele descobre que, na verdade, é quando você se entrega para a vida, né? Quando você está entregue àquilo que te dá prazer. E normalmente as pessoas elas tendem a demonizar muito a sexualidade, né? Quando na verdade todo mundo já vem do útero com uma sexualidade, né? Todo mundo vem do útero com essa capacidade para prazer, para entrega, né? Coisas que a gente falando aqui nessa live, né? É uma coisa que escandaliza, né? Imagine o Reich e o Freud falando isso na década de 20, né? Como que isso soou para a sociedade? Uma sociedade totalmente voltada para a família e para o casamento, né? E depois passa por uma fase que tem uma construção fascista que se utiliza também do dispositivo de casamento e de família, de tudo isso, né? Então tudo isso que a gente vai discutir hoje, que a gente está discutindo agora, passa por uma política, né? E não é uma política partidária, né? A gente não está defendendo um partido aqui. É uma construção que é social, né? Você falar de emoção, né? Você falar de educação sexual, de você falar de educação emocional, é você falar também de um ato político, porque a gente aqui a gente está libertando pessoas. E aí não era interessante lá naquela época de Freud e de Reich, né, que as pessoas tivessem, né, eu estava lendo até hoje o livro da Revolução Sexual, que o Reich publicou, acho que em 1949, a última edição. E ele estava falando, né, sobre isso, que não era interessante que ele fizesse projetos que eram voltados para essa autossatisfação das crianças, né? Porque, na verdade, o que é muitas vezes estimulado? Aquela criança dependente, aquela criança que não consegue fazer as próprias coisas sozinha. Obviamente, no início da vida, todo mundo precisa, né? A criança, ela precisa de alguém que vá lá demamar ela, alimente a ela, né? De alguém que vá lá e limpe ela, né? Mas você começar a ensinar uma criança a andar com as próprias pernas, isso é um ato político, né? Isso vai criando um psiquismo muito mais libertário, né? É uma educação totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E no final da obra dele, o próprio Reich ele vai pensar que não é mais uma questão de você tentar tratar, né? Eu acho muito interessante esse movimento dele e de quem estuda Reich hoje. Eu me vi fazendo esse movimento também, e eu acredito que a própria Anne também esteja nesse movimento, que é de que você está ali na clínica individual, mas chega um momento que você vê que não é suficiente, porque você percebe que você precisa ir para o coletivo, né? Você precisa fazer um movimento coletivo, porque as pessoas são atravessadas por questões que são coletivas e são humanas e são políticas mesmo, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente está falando de uma construção de crianças que foram perpassadas pela criação dos pais, pela criação dos avós, né? E numa conversa que a gente estava tendo, né, essa semana, a gente estava trocando algumas experiências, né, de como que a criação às vezes ela vai mudando, né? A criação que eu tive dos meus pais não é a mesma criação que às vezes os meus filhos vão ter, ou a criação que os meus sobrinhos estão tendo, né? Então
é o que Reich falava, né? Cada sociedade vai ter o caráter de que ela necessita, né? E a gente fala que caráter não no sentido moral, né? Que o próprio Reich ele fala, né? Que essa questão moral está sendo cada vez mais colocada à prova, porque você percebe que o grande problema do ser humano é que o ser humano ele é atravessado por questões que são biológicas, que são naturais e que as pessoas demonizam, né? Existe um grande medo, existe um grande tabu, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Sobre a sexualidade. E uma das coisas que me toca muito, né, na obra do Reich, no modo como ele escreve, que é a negação da nossa própria natureza, né? É dizer não para a Uhum, vida. Quando a gente diz, reprime a sexualidade, nega ela, né? Já começa nas crianças fazendo isso, a gente está dizendo não para a vida. E uhum, o Reich vai dizer que a sexualidade se manifesta de muitas formas na vida, né? Que é o que você já disse, não é o ato sexual propriamente dito, né? Mas é toda a capacidade de experimentar prazer, de experimentar entrega. Então, quando as crianças estão correndo, né? Quando elas estão descobrindo sensações no corpo, quando elas estão descobrindo afetos, né? Sensações e afetos no corpo dela, no corpo com outras crianças, no corpo com os adultos, né? Os cuidadores ali, ou essas uhum, pessoas próximas, ela está vivendo a liberdade de emoção, de expressão, de sexualidade, né? uhum, E, e quando, Jéssica, você falou, né, da questão moral, que é uma coisa que o Reich vai falar muito, eu gosto muito do conceito da ética, né? Da gente sair desse lugar da moral que fica julgando a vida dentro de um padrão, né? Que a gente tem que seguir, e ir para a ética, porque a ética é aquela que ela está em nome da vida. Na ética tem limites, tem cuidado, tem prudência, mas é em nome da vida, não é em nome da regra, uhum, não é em nome de um autoritarismo, né? Então, se a gente vai para uhum, uma ética, para uma produção de cuidado em amor à vida, né? As crianças vibrando, as crianças pulsando, descobrindo a pele arrepiando, né? Criança já tem já sente, né, excitação no corpo, né? E uhum, perceber que isso é que ela tá viva, que isso é saúde no corpo dela. E aí, já que a gente está falando das crianças, né, tem muito também desse modo como é olhado para isso, né? Como é encarado, como é tratado. É no como que a repressão acontece, né? sim, E eu vou já. E a questão política, né? Você já deixou bem pontuado aqui que nos trata de uma questão partidária. Boa noite, Guilherme. Mas se trata de uma política de vida, né? A palavra política é uma palavra que vem, né, de origem do grego, que é politikis, quer dizer cidadão, e tem um outro ramo nessa palavra que é polis, que é cidade. Então tem a ver com organização da vida, né? Então uhum, pensar a vida, pensar como a gente se relaciona com a gente, com os outros, é pensar política, é uma política de vida. E aí, para a gente, né, já abrir a conversa aqui, eu vou ler um trechinho do livro A Função do Orgasmo do Reich, para poder aqui inspirar essa conversa, inspirar mais, né, essa conversa. uhum, Estou lendo um trecho que está bem no início, assim, na introdução, na página 16. Ele vai dizer o seguinte aqui: a estrutura do caráter do homem moderno, que reflete uma cultura patriarcal e autoritária de 6.000 anos, é tipificada por um encouraçamento do caráter contra a própria natureza interior e contra a miséria social que o rodeia. Essa couraça do caráter é a base do isolamento, da indigência, do desejo de autoridade, do medo à responsabilidade, do anseio místico, da miséria sexual e da revolta neuroticamente impotente. Eu acho muito forte esse uhum, trecho, sabe? Principalmente quando ele fala da revolta impotente. Porque quando a gente nega a nossa natureza, né? E esse corpo ele é aprisionado no seu desejo, na sua pulsão de vida e na qual é o sentido da vida se não viver, né? De viver sim, e esse corpo que está, né, num movimento vital de expansão e contração em busca do prazer, em busca da expansão, da criação de vida. Então, quando uma criança ela é reprimida, né, no seu corpo, na sua expressão, nas suas sensações,
a gente está matando essa potência nas crianças, né? E aí, Uhum, inclusive, né, uma coisa que é muito bacana, que eu sempre penso assim, né? Esse lugar do contraponto de uma regra a ser seguida versus a singularidade, porque cada ser é único. Então, quando a gente vai falar até desse processo do desenvolvimento, cada criança vai descobrindo os seus gestos, o seu movimento, o seu corpo, o seu jeito de ser no mundo, o modo como ela se coloca. E essa potência de autonomia, né, desse corpo, ele só pode ser vivido em um corpo que teve essa saúde de se experimentar, né? uhum, Então, pessoas que não, né, não tiveram esse espaço, essa possibilidade, aí é algo aqui muito forte quando o Reich vai falar da psicologia das massas, né? Que deseja que alguém o governe, né? Que é onde ele vai falar dessa estrutura do patriarcado, né? Que a família ali vai ser os principais agentes disso, onde o homem tem que governar ali, né? Atualizando essa força do Estado, porque são pessoas impotentes de se governar. E quando você fala do uhum, bebê, né, de ter as necessidades dele saciadas, ele vai descobrindo a necessidade da fome e que essa fome precisa ser saciada. Então, no contato com o nosso corpo, escutando o nosso corpo, sentindo o nosso corpo, é um grande lugar aí de descobrir as nossas necessidades, né? E as nossas sim, necessidades vão estar apontando para o nosso lugar de autonomia, né? Do que a gente precisa. Vou seguir mais um pouquinho aqui. O homem alienou-se a si mesmo da vida e cresceu hostil a ela. Essa frase eu acho tão forte, né? Quando a gente nega a nossa própria natureza e, e falar, né, em negação de nós, assim, quanto natureza biológica, quanto animais, né, essa supremacia da razão, ela, né, nos separa desse corpo biológico animal. Contanto que a nossa cultura não valoriza a cultura indígena, que tem toda uma relação com a natureza, né, que se vê natureza, que se reconhece como natureza. E eu acredito muito, assim, que um dos nossos grandes adoecimentos tem a ver com a gente não se ver natureza, da gente se colocar acima uhum, da natureza, né? E essa alienação não é de origem biológica, mas socioeconômica. Não se encontra nos estágios da história humana anteriores ao desenvolvimento do patriarcado. sim. É interessante você Trazer na... falar, né, sobre isso, porque nos Exatamente. estudos de Reich, né, ele vai observar também alguns estudos sociológicos, e aí ele pega principalmente o estudo de Malinowski, que ele vai utilizar sobre uma tribo, né, africana, se eu não me engano, né, e aí ele observa que naquela sociedade que era matriarcal, a questão da criação das crianças, ela não era feita somente por um membro da família, né? Como a gente vê hoje em dia, que o principal membro, né, e que vai estar cuidando da criança é a mãe e às vezes o pai está excluído daquilo, né? E se a gente for olhar, né, para uma sociedade indígena, por que, que eles são muito mais autorregulados, né? E por que, que os animais também são muito mais autorregulados? Porque eles têm essa capacidade de uma construção de educação que é coletiva, né? Não é uma coisa que é simplesmente particular, né? Que a gente tem uma tendência, a gente aprendeu assim devido ao patriarcado, de acreditar que a sexualidade é uma construção particular, quando na verdade é uma coisa que é coletiva, né? E que deveria Uhum. ter permanecido coletiva. Seríamos muito menos doentes, né? Seriam Sim. muito mais saudáveis. Até porque, assim, esse encontro, né, esse corpo sensual, ele acontece no encontro, né? É claro que Uhum, tem a experiência, né, da gente com a gente mesmo, mas é no encontro, né? É quando alguém faz cosquinha, né? O encontro com essas mãos que faz cosquinha e dá aquela sensação, né? É quando a gente olha para alguém e essa pessoa desperta algo na gente. E na vida, né? No caminhar descalço e sentir a terra ou sentir a água, é sentir, uhum, né? O sensual é sentir, a experiência desses órgãos dos sentidos ativos, né? O ouvir, o ver, o degustar.
E Sim. se a gente não for livre para isso e para olhar e para experimentar, né? Para experimentar essas sensações, é assim que a gente vai construindo. Eu vou caminhar só mais um pouquinho aqui. E isso Uhum. que você pontuou, né, das sociedades matriarcais serem, né, muito mais saudáveis do que a patriarcal, é algo que fundamentou muito, né, o trabalho do Reich, assim, que a submissão das Uhum. mulheres, né, a capturação do, da atividade sexual para reprodução, né? Para virar Uhum. uma atividade reprodutiva. Eu li ano passado um livro que se chama Caliban e a Bruxa, de uma historiadora italiana chamada Silvia Frederici. E ela vai contar a história Uhum. do capitalismo a partir do corpo das mulheres. E uma das coisas que ela saca quando ela vai estudar a história do capitalismo a partir do corpo das mulheres é que as mulheres foram a principal mão de obra do capitalismo. Uhum. Que, né, na época aí, né, da ascensão do capitalismo, tinha muitas mulheres italianas que tinham suas terras, que eram agricultoras, que moravam sozinhas, que tinham sua autonomia, e começou um burburinho mesmo de mudanças sociais, de leis, que começaram, né, a ser produzidas e até que chegou, né, numa lei em que as mulheres não podiam ser proprietárias de terra, que as mulheres não Uhum. poderiam trabalhar. Eles foram fechando o círculo até o círculo, né, até as mulheres terem que se casar, porque só um homem poderia ser proprietário, porque só um homem poderiam trabalhar, ter que se casar e a única função para elas era gerar crianças, né? Uhum. Então, uma experiência extremamente agressiva, né? Uma outra questão que nesse livro aponta muito, que é o que fala muito, né? Tem todo um capítulo sobre isso, que é o caça às bruxas, porque essas mulheres tinham muitos saberes. Elas tinham saberes sobre as ervas, sobre a natureza, elas tinham os seus métodos de contracepção. E Uhum. nesse sistema que começou a ser produzido, essas mulheres que tinham saberes, né, e que estavam se manifestando, protestando, elas começaram a ser mortas. E as memórias delas apagadas. Porque aí as mulheres que estavam sendo criadas já estavam sendo criadas separadas desses saberes, né, da Uhum. contracepção, da vida, da natureza. E o quanto que esse saber da natureza, né, da terra, isso é saber sobre a vida. E elas foram separadas disso. E aí, né, a história que a gente já sabe, né? Aí nasce a história da família e que já, né, não é mais a mesma, mas ainda, né, estamos numa estrutura do patriarcado e onde o Reich vai dizer isso, né, que as mulheres foram assim, completamente, né, alienadas da atividade sexual e foram colocadas ali nesse lugar de reprodução, né? Então não é à toa que o Uhum. orgasmo feminino é um mito, não é à toa que muitas mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo, não é à toa, né, que foi instituído uma heteronormatividade, porque a história da família não é uma história de afeto, de vínculo verdadeiro, né? É uma história de organização social. Então, o homem e De uma mulher submissão. tinham que se reunir para procriar, né? Uhum. E tudo que foge a isso sacode essa estrutura, né? Sim. Então, eu vou seguir aqui só mais um pouquinho e vou passar a bola para você. O prazer natural do trabalho e da atividade tem sido submetido pelo dever compulsivo. E é muito bom porque o Reich sempre fala do trabalho, né? Até a capa dos livros dele, a capa não, né? Antes da introdução, ele sempre coloca essa frase aqui, né? O amor, o trabalho e o conhecimento são fontes da nossa vida. Deveriam também governá-la. E ele Uhum. vai dizer muito, né? Que essa pulsão de vida, essa liberdade de vida, que é criatividade também, é a nossa capacidade de trabalho, né? É a nossa capacidade de criação. E hoje o emprego, né, é tão adoecedor porque não está nesse lugar de Uhum. produção de vida, de pulsação, da gente fazer aquilo que tem desejo, né, que libera a vida. Mas esse emprego aprisiona a gente, né? E esse lugar do compulsivo, né? É uma coisa interessante que ele coloca, né? Esse dever compulsivo para o trabalho. A estrutura média da maioria das pessoas transformou-se em uma estrutura marcada pela impotência e pelo medo à vida.
Essa estrutura distorcida não apenas constitui a base psicológica das ditaduras partidárias, torna possível a essas ditaduras o justificar-se evidenciando certas atitudes humanas, como a irresponsabilidade e a infantilidade. A catástrofe internacional que estamos vivendo é a consequência última dessa alienação à vida. Uhum. Faz Forte, né? todo sentido isso que você estava falando, né? Eu também cheguei a ler, né, um capítulo de um livro que fala sobre essa construção do patriarcado, e lá estava contando, né, que no início da construção das tribos, as mulheres elas eram usadas como uma espécie de mercadoria mesmo, porque era percebido, né, essa capacidade da mulher de gerar, e aí você ter mais trabalhadores, né, na sua tribo era um sinônimo de poder. Então se pegavam-se as mulheres para poder procriar, né, e gerar mais capacidade de trabalho, né? Enquanto mais trabalho, mais também guerreiros, né? Então provavelmente tudo isso está numa construção, né, desse patriarcado, dessa construção de uma subjugação, né, da mulher. É, Ô, ô Jéssica, você consegue ler o que alguém escreveu aqui? Alguém fez um comentário. deixa eu ver, eu acho que foi sobre a questão das crianças. Marcos, as crianças estão mais dispostas aos movimentos imanentes que produzem os verdadeiros encontros, os verdadeiros acontecimentos ainda não capturados pela forma do idêntico e do mesmo. É exatamente isso, né? As crianças, elas nascem, todos nós nascemos, né? Com a capacidade natural de amar, de se entregar à vida, né? E de ter essa autorregulação. Tanto é, né, que nós, enquanto terapeutas haitianas, né, a gente tem todo um trabalho, né, de reconstrução desse desenvolvimento, né, que a gente pega as pessoas, né, o Reich ele fala muito de uma construção que é sociopolítica, né, então ele vai falar que a nossa questão, né, do nosso psiquismo e do nosso corpo, eles não estão separados, né, são uma coisa só. Então, quando você fala de uma angústia no peito, você está falando ali da sua própria angústia, que é psíquica, e é também o seu corpo que está moldado aquilo ali, né? E aí ele vai associar isso também ao conhecimento do Freud, né? Que são as fases do desenvolvimento. E aí, quando a gente vai trabalhar isso na clínica, já com as pessoas adultas, né, a gente percebe como que aquela pessoa ela foi encouraçada, né? Isso que o Reich ele utiliza, né, esse termo couraça, nada mais é do que as defesas que nós vamos construindo à medida que a gente está perdendo essa capacidade natural de autorregulação, né? Que muitas das vezes as pessoas elas têm uma capacidade, né? É muito curioso às vezes, né? E você pode contar também as suas experiências também clínicas. É muito curioso quando a gente pega determinado paciente e ele conta, nossa, me contam que quando eu era criança eu era muito mais espontâneo. E eu não sei o que que houve, eu não sei a partir de quando que eu passei a ser muito mais tímida, né? E aí quando a gente vai aprofundando esse contato, né, vai ali, né, mas me conta um pouco mais sobre isso, né? A famosa frase de psicólogo. E como que é isso para você, né? E aí vai trazendo à tona esse contato, né? A gente vai meio que é como se a gente estivesse de fato perfurando, né, aquela couraça assim, né, com todo cuidado, né? A gente está ali abrindo um espaçozinho naquela couraça para ver como é que ela funciona, para mostrar para o paciente que ela existe, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm dimensão de como elas são, porque a nossa personalidade muitas vezes é inconsciente para gente e outras pessoas elas percebem como a gente é. Só que muitas das vezes a gente não tem contato com o afeto que está associado àquilo. Então, por exemplo, se alguém fala, né? Nossa, mas você é meio grosso em relação a isso, que não sei o que, você é difícil em relação a isso. E às vezes a pessoa não tem dimensão daquilo, não aceita aquele comentário, né? Mas aí quando você vai ver na história da pessoa, ela sofreu repressões em relação àquilo. Então, trazendo para o nosso tema, né, o que, que é a repressão sexual? Né? Ela é, de fato, uma repressão sobre as nossas emoções, né?
E é uma repressão que acontecia muito na época de Freud, de Reich, sobre a sexualidade, e que a gente acha, mas década de 20, de 30, isso tem muito tempo. A gente pega um texto agora de Reich dessa época, parece que ele escreveu hoje, que ele escreveu num congresso agora, entendeu? Que ele está passando pela pandemia e está escrevendo, entendeu? Porque é exatamente assim, pelo menos eu tenho essa sensação, porque não passa essa questão do tabu sobre a sexualidade, sobre essa entrega à vida, sobre você ter um prazer na vida de coisas simples, né? Porque às vezes a idealização, né, que o patriarcado e que o capitalismo traz para as pessoas é uma idealização de que você precisa ter muito, você precisa acumular, que só assim você vai ser feliz, né? E se fosse assim, né, como que as pessoas ricas elas não são super felizes às vezes, né? Passam por problemas, né? Cometem suicídio. Então isso é um grande problema, né? É um grande problema que a gente se depara. Ô, ô, Jéssica, eu acho que vale até você estar usando a palavra, né, autorregulação. Regulação, acho que vale explicar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo aqui e não conhece esse termo. O orgasmo, né, essa descarga do orgasmo, ela é muito importante para a gente porque regula o nosso organismo. E não é algo que a gente precisa viver apenas no ato sexual. A gente pode viver e deve viver se masturbando também. Então, a masturbação, né, que é algo que é muito reprimido, né, que é condenado. As crianças são reprimidas de um jeito, o adolescente de outro, mas o adulto também, porque é muito comum eu escutar, né, as pessoas falando da masturbação como uma coisa menor do que, né, a relação sexual com alguém. Ah, eu já tenho um parceiro, não preciso me masturbar. E a masturbação é um jeito, né? Agora na pandemia, né? Quem ficou isolado por muito tempo, se masturbar era muito importante para poder fazer, né? Essa regulação no organismo. Uhum, E o Freud, né? Ele descobre, ele vai dizer que a neurose, ela é resultado, né? E produzida por conflitos, né? Psíquicos por conta de instâncias morais, sociais. Então, uhum, nessa pulsão de vida, ela estava o tempo inteiro sendo reprimida. E o Reich, ele vai, né, continuando o trabalho dele, ele vai dizer que a não descarga da libido alimenta a neurose, né? Então, a neurose é produzida por esse conflito entre a nossa natureza e a moral, uhum. e alimentada pela não descarga da nossa libido, né? Então, essa libido não encontra uma passagem, ela é encoraçada. E, e libido, né? Dá pra gente entender também como força de vida, né? Isso que se conecta, que entrega, que produz. É, isso que o Marcos falou das crianças e você trouxe, o Jéssica, me lembrou, né? O Paulo Freire, que vai dizer que o sonho, né, do oprimido é ser um opressor, né? Então, Uhum, esses educadores, se eles foram muito reprimidos na sexualidade deles, e aí na sexualidade, né, dessa amplitude do viver, quando se depara com uma criança sendo livre, é insuportável. Livre para correr, livre para dar língua e sair correndo, né? Livre para chorar, livre para se expressar, para se arrepiar, para uhum, rir, né, até rolar no chão. E esse pai não suporta, né? É muito comum, assim, os pais acabarem batendo na criança porque fica estressado, porque a criança está muito agitada, né? Porque a criança é levada, e criança levada que tá experimentando, né, esse pulsar é saúde passando ali naquele corpo, né? Então, uhum, quanto que esses pais, por estarem encouraçados, eles não suportam essa potência de vida da criança e começam a tolir essa criança, né? uhum. Encouraçando ela. Isso aponta, por exemplo, né, Reich e Freud viveram isso na época deles, mas hoje, por exemplo, a gente tem um novo termo, né, que a gente vê muito, que é a questão da medicalização da vida, né, que é a questão do biopoder, né, que é essa repressão mesmo, né, sobre os corpos das crianças, sobre essa capacidade de ser livre, né, de ter
a sua potência mesmo de vida. A gente está falando, né, sobre sexualidade, mas é importante a gente acentuar aqui, né, que não é a sexualidade restringida à questão da genitalidade, né, que é a questão, né, que envolve já a malícia de quem já entende sobre isso, né, mas é o que a gente está debatendo aqui sobre a questão de como a sexualidade ela é energia, ela é potência. O que é uma pessoa ser potente sexualmente? É uma pessoa que ela tem, né, uma produção de energia na vida dela, né? Então ela está envolvida com coisas que ela produz conhecimento, né? Ela aprende coisas, né? E aí ela trabalha e tal, né? E a gente assemelhando isso à criança. A criança ela sempre é um modelo muito bom para gente, né? Como ela está se colocando sempre em movimento, ela está ao mesmo tempo que ela está produzindo energia, ela também está descarregando, né? Então é você produzir energia e você conseguir descarregar. Né? O que acontece com a sociedade que a gente vive hoje, né, é de se você vê uma criança que, como você falou, é muito agitada, é muito levada, você falar logo que a criança tem TDAH, né? É o negócio do momento, né? Você achar que essas questões elas são nesse nível assim, né? Uma criança que ela é saudável, ela está correndo, ela está brincando, ela está pintando e bordando, botando a casa abaixo, mas às vezes isso é saúde, né? Nem sempre isso vai ser um problema. E Jéssica, escutando você falar levada, né, me veio aqui a problematização do termo levada, né? O quanto que esse termo levado já é um termo carregado de julgamento moral, né? Como se fosse ruim, ao invés de outra narrativa, né? Uma criança pulsante, uma criança esperta, uma criança que pinta e borda. Uhum. Parar de falar levada. Mostra quanto que a gente está tomado, né? A gente está envolto nisso Sim, tudo. Né? Para a gente desconstruir isso, só muita terapia mesmo e muita entrega. sim. E essa potência, né, orgástica, vale a gente marcar, né, que a nossa potência de amor. Uhum. Freud fala também que toda demanda é demanda de amar, né? E como é que a gente vai amar se a gente está encoraçado, se a gente não pode sentir, se a gente tem medo, né? Se a gente não pode ter autonomia, se a gente tem medo da vida. Uhum. E essa potência, a gente está falando aqui muito do prazer, né? Mas é a potência de sentir dor e alegria. Porque, né, na vida tem dor. Né? Na vida a gente perde pessoas amadas, a gente machuca o corpo. É, Uhum. tem, inclusive, né, ele vai dizer que essa capacidade de suportar a dor, né, e não paralisar, né, de passar ali pela dor e se autorregular, ela é muito importante. E aí, quando a gente está Uhum. encoraçado, não sustenta, né? Que é o que a gente está vendo hoje. Muitas pessoas fragilizadas. Thalia vai ficar salva, assim, no perfil da Jéssica. Porque não sustentam a dor, né? Passar pela dor, é um corpo que está colapsado. Agora eu me perdi aqui na fala que eu parei para ler, mas tava falando do lugar da dor, né? Esse lugar de prazer, do pulsante. O organismo vital, né? O movimento vital é contração, expansão, contração, expansão. Não é só ficar expandindo, 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 né? Alegria, alegria, alegria. Ele vai fazer esse movimento de contrair e expandir. O adoecimento é Uhum. quando o movimento da expansão ele vai diminuindo, né? E a pessoa começa a paralisar em contração. Então, essa nossa capacidade de poder passar e até sentir a dor, né? Porque a tristeza, a gente que está na psicoterapia, a pessoa, quando ela neuroticamente se prende a uma tristeza, ela fica ressentindo, revivendo, e a dor que libera, Uhum. né? Quando essa pessoa sente a dor de ter vivido aquilo e expressa aquela dor, né? E chora e grita e bate, que ela expressa a dor do que ela viveu, é quando ela se libera para a vida, né? Ao invés de Uhum. ficar preso àquilo que aconteceu, se ressentindo. Justamente aí essa potência, né, de se liberar para a vida, de se autorregular, de descarregar aquele sentimento,
para se liberar Uhum, para o prazer novamente, né? sim. Você falando isso, me lembra muito essa questão da expressão dos sentimentos que são, mais uma vez, né, rotulados como negativos. Nessa questão da tristeza, da dor, da raiva, o luto, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas, pelo menos aqui no Ocidente, elas não entram em contato com essas coisas, né? Pelo menos elas fazem de tudo, né, para poder não entrar em contato e não expressar, né? Às vezes a criança ela tem os acessos de birra, de raiva, né? Porque ela não tem outra forma de conseguir expressar aquilo, né? Pelo menos a gente que tem um conhecimento técnico, a gente já sabe isso, né? Mas a maioria das pessoas não sabe que as crianças elas vêm ao mundo como uma folha em branco, né? Então ela está, como você disse, experimentando, né? Então se ela sente dor, se ela sente tristeza, se ela sente raiva, né? Como que ela expressa aquilo? Né? E aí é muito comum as pessoas, às vezes, quando uma criança cai, fala assim, ai, mentira, não aconteceu nada. Mas a criança deve parar para pensar assim e falar, mas poxa, eu tô sentindo dor, né? Tô sentindo, Como tô se não triste. aconteceu nada, eu caí, né? Eu caí, né? Aquilo que eu tô sentindo aqui, essa ferida que tá aqui, né, sangrando, não tá acontecendo nada, como assim, né? E aí a gente vê isso acontecendo na nossa vida adulta, porque a gente também, né, a gente não nasce adulto, né? A gente passou pela infância, adolescência, e aí a forma como a gente aprendeu aquilo ali fica pro resto da vida. Eu estava até pensando esses dias, né, e comento isso com algumas pessoas, que às vezes vem, né, maioria, né, de atendimentos de pessoas adultas para minha clínica. E aí eu fico pensando, né, como que essas pessoas elas vêm às vezes traumatizadas e parece que eu estou lidando com a criança que está dentro daquela pessoa, né? E isso é muito curioso, porque você precisa adentrar mesmo nessa fase do desenvolvimento que aconteceu aquelas coisas para poder fazer com que aquele sentimento seja expresso, né? E você, às vezes a pessoa ela só precisa ouvir, né, que aquele sentimento aconteceu. Ela só precisa de uma validação, né? A mesma coisa é, às vezes, a sexualidade. Pessoas que vêm com problemas relacionados à sexualidade, a conseguir se afirmar, de conseguir, né, se colocar mesmo, é ficar sobre os próprios pés, é você assumir o lugar que você ocupa, né? E às vezes é difícil porque você não encontra isso nas pessoas que são referência para você, né, na sua família. E aí, onde que essa pessoa vai encontrar? Né? Onde que ela vai poder ser quem ela realmente é? Ser quem ela realmente é, né? Essa repressão sexual, essa educação da repressão é negar quem nós somos, né? Uhum, Nossa natureza, e essa nossa singularidade, né? Porque não tem regra para sentir dor, né? Como cada um sente, como cada um interpreta aquela perda. Ô, Jéssica, eu vou te olhar a hora aqui. Ah, o Marcos escreveu de novo. Deixa eu ver o que ele escreveu. Existe uma pressa excessiva em enquadrar as crianças em esquemas que visam a produção de objetividades dóceis que se adaptem a necessidades alheias a uma verdadeira e rica jornada existencial. Sim, é isso, né? Até porque isso é importante, né? Para manter esse status quo, né? Para manter a autoridade de um governante. As pessoas precisam estar docilizadas, obedientes. Inclusive, o Reich vai falar isso, né? Que essa educação do patriarcado, da família, para obediência, para uma cidadania obediente. Então, para a gente negar mesmo os nossos desejos, o que a gente uhum, sente, para obedecer à regra, né? E aí a uhum, gente está vendo que isso dá, né? Isso vira depressão, isso vira suicídio, isso vira uma vida amarga, uma vida dura, porque a gente nega, né? A nossa potência de existir, a nossa potência de ser, para se enquadrar num sistema que está fora da vida, né? Que está fora da vida. É, e a sexualidade hoje, eu quero puxar essa bola aí, que, né, avançou muito do que era lá no período do Reich, do Freud. Avançou, né? Muitas de nós mulheres não somos casadas, vivemos a nossa sexualidade fora
de relacionamento, então a gente não precisa de um homem para poder, né, legitimar, validar um lugar de ter relação sexual. A gente não precisa nem de ter um namorado para isso, para viver a nossa sexualidade. Teve muitos avanços. Mas, por outro Uhum, lado, ainda há muita repressão, né, coexistindo. E uma das coisas que, né, tem acontecido muito já há um tempo é a captura da sexualidade pelo capitalismo, né, uhum, tornando a nossa sexualidade ou o sexo uma mercadoria. Então, uma mercadoria a ser consumida, e aí, né, com esses códigos aí do machismo, do patriarcado. E se é uma mercadoria, a gente continua, mais uma vez, sem poder expressar emocionalmente, né? Sem poder sentir, sem poder entrar em contato, sem poder fluir, né? É consumo, uhum. consumo compulsivo, Sim. E aí, né, a né? gente pode entrar na questão, né? Objetificação, né? Da mulher, das coisas, porque é uma mercadoria. Sim. E aí a gente pode entrar nessa questão, né, de como que é aprendido, então, como que é feita essa educação sexual, né? Muitas pessoas, elas vão, né, elas passam da puberdade, elas passam dessa fase, né, não sabendo como que é, na verdade, uma sexualidade. E aí, como então que essa pessoa ela vai aprender? Né? Através, muitas vezes, desse mercado pornográfico que coloca ali uma sexualidade que é totalmente mentirosa, né? Que a mulher está ali daquele jeito, está muitas vezes fingindo orgasmo, e o homem é cobrado para uma virilidade de ficar uma hora inteira transando, né? E tem que manter aquilo ali, que senão ele não é homem de verdade, né? E aí entra em muitas questões de como que é essa diferença, né? A mulher ela tem que ser de um jeito e o homem ele tem que ser de outro. Se a pessoa ela foge a essas duas regras, né, de acordo com o que ela está vendo ali, então ela não tem lugar, né? E aí quem não se identifica, então com aquele tipo de sexualidade que está sendo performado ali, né? Porque na verdade é isso, é uma performance, né? Uma pessoa normal ela não consegue às vezes e são colocadas coisas que um homem e uma mulher às vezes não vai dar conta daquilo ali, né? Porque não Sim. tem um encontro, não tem uma questão. O Reich ele não condenava essa questão da masturbação, muito pelo contrário, e não condenava a questão da pornografia, mas ele pontuava muito a questão do afeto, da onde que está o afeto, porque se você não tem essa entrega, você não tem potência, né? E aí isso leva à impotência, né? Porque você está performando uma coisa que é natural. Então, se você está performando uma coisa que é natural, você está agindo de uma forma compulsiva, né? E aí a gente vai ver que, como uma frase que você utilizou na nossa conversa, como a pessoa é na sexualidade, ela é no resto da vida, entendeu? Então, se você Sim. vive isso de uma forma performada, mentirosa, né, isso acaba performando também o resto da sua vida. Nas suas áreas da vida, né? E esse modelo, né, de ato sexual da pornografia e de outros, tem um modelo, tem um script, né, que diz já o que você tem que fazer, o passo a passo, e como você tem que sentir, como você tem que expressar o que está ali, né? E isso para mim assim é o retrato, né? Quando nós buscamos isso como modelo para copiar desse corpo que não tem autonomia, que não é criativo, porque se dois corpos se afetam, eles podem começar a se conectar ali do jeitinho deles, que seja a ponta do nariz com ponta do nariz, né? Que Uhum, seja as mãos se tocando. Muitas possibilidades criativas para o ato sexual começar e o modo ali que vai se desenhar aquele processo até chegar ao orgasmo, né? Que a gente sabe que é uhum. onde está justamente a potência de se chegar ao orgasmo, para os homens e para as mulheres, né? Então, como nós não estamos sem autonomia, com uma criatividade tolhida, né? Contanto que os clássicos, né, as posições de papai e mamãe, tem várias posições que já é o que as pessoas fazem no automático, né? Uhum, Seguem ali o protocolo. Então, as normas, né? Quem está em casamentos ou em relação instituído que tem que fazer, né? Porque não tem uma autonomia, uma liberdade daqueles.
daqueles corpos de fluírem, de sentir a hora que eles estão afim. E se não tiver afim, tudo bem, né? E nessa hora vai acontecer de modo espontâneo, vai acontecer de um modo gostoso, fluido entre aqueles corpos ali que vão estar descobrindo conexões. Uhum. Então, e é provocar aqui o pessoal que está com a gente, né? Experimentem-se, experimente encontros com criatividade, com novos toques, com novos olhares, com novos jeitos de agenciar, de arranjar o encontro sexual. Já é um bom jeito de exercitar, né, a nossa autonomia, de exercitar a nossa liberdade de expressão, de perceber como o nosso corpo funciona, de perceber o que esse corpo gosta, né, onde que estão essas Uhum. zonas erógenas. E é uma superpotência, né? E voltando na educação sexual, quero falar isso aqui, que foi um negócio que eu falei com a Jéssica, porque é algo muito recente. Em 2020, né, da, a ministra da Mulher e Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez um projeto, né, de lei para abstinência sexual. Gente, em 2020, para abstinência sexual das adolescentes, para poder, assim, resolver o problema da gravidez precoce. E Uhum. eu falei, meu Deus, assim, e isso, né, é algo que ela propõe, né, que é validado pelo atual presidente, após, né, muito debate em relação à implantação da educação sexual na escola, que foi deturpado como kit gay, né, falas em que as pessoas diziam que iam ensinar as crianças a fazer sexo, não tem nada a ver disso, né, não é sobre isso. Uhum. Deturparam tudo e logo depois eles colocam um projeto de abstinência sexual como se fosse a solução dos problemas, né? Deu um burburinho danado, muitos profissionais da saúde posicionando, dizendo que isso não era bom para os adolescentes, que isso ia ser ruim, né? E o Uhum. Reich, ele deixa isso muito claro, né? Nessas fases pré-genitais da criança, é o pulsar do corpo, é o brincar, é o sentir as sensações. Mas na adolescência, que já é puberdade, que já tem autonomia, é importante não reprimir a descoberta, né, do sexo, dos Uhum. encontros. É para que seja vivido, né? E não é e o importante, é claro, precisa de cuidado, precisa de prudência, a gente precisa conversar sobre contracepção, mas a saída não é reprimir, não é negar essa pulsação de vida, né? Os danos disso é absurdo, e isso é muito recente. Esse projeto, assim, foi um negócio que eu não acreditei, sabe? Peraí, em 2020 a gente está falando de lançar uma política pública de abstinência sexual e tem a questão de gênero, né? Para as meninas não engravidarem. Uhum. E é interessante, então, a gente esclarecer o que que é uma educação libertária, né, natural, né, que as pessoas elas Sim. não têm dimensão disso, né, é O isso que 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 você seria essa falou educação agora. sexual, né? Libertária. É ensinar a fazer Sim. sexo ou é você dar a possibilidade da criança perceber que, na verdade, a sexualidade, a energia sexual, né, a energia vital dela está no corpo dela inteiro. Né? O sexo, Uhum. como a gente ouve em muitos locais, começa na nossa mente. Né? E a nossa mente, a nossa cabeça, gente, eu falo assim, faz parte do corpo. Né? A gente não está desligado do resto do corpo. Então, por exemplo, a nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Então, uma criança, ela sente prazer ao ser tocada. Eu tive a oportunidade, assim que eu me formei, de participar de uma ONG, né? E aí, nessa ONG, ela não era voltada para psicologia, mas era uma ONG de engenheiros, né? Me veio até agora a memória dessa situação, em que nós visitamos uma espécie de casa de acolhimento, orfanato, né? Que hoje é um pouco diferente, né? De como era antigamente. E aí era nítido você perceber como as crianças, né, que estão naquele local, elas, ao não ter, né, essa possibilidade de contato, de afago, de expressão de sentimentos, elas são diferentes. Elas são crianças tristes, às vezes elas têm. Você percebe que a pele é mais opaca, você percebe que o olhar delas é triste,
né? Então você percebe a falta que existe, né, de um cuidado, de um afago, né, de um toque, porque tudo isso a criança, como a gente já falou, né, ao longo da live, a criança ela vem como uma folha em branco, né? E aí o ser humano que você está criando vai depender muito de como está sendo esses imprints na criança, né? De como que você está tocando ela, de como que você fala sobre ela, né? Então você falar para uma criança, engole o choro, né? Quantos adultos que a gente atende hoje que tem bloqueio nessa região, né? Que não consegue falar as coisas, não consegue dizer não, porque um dia teve que engolir choro, né? Um dia ela teve que engolir as próprias emoções. E as pessoas elas não têm dimensão, elas acham assim, a criança não sente, a criança não percebe, né? É o que Reich e Freud falava que não, as crianças elas têm sexualidade. E você falar que uma criança tem sexualidade é falar que ela tem energia, que ela tem vida nela. E se ela tem vida nela, então ela sente as coisas, ela percebe as coisas, né? Ainda que ela não tenha malícia às vezes, né? Ela tem uma fantasia, ela tem uma outra forma de perceber a Ela vida. não tem essa erotização do adulto, né? É outra experiência. É a experiência do corpo sensível, né? Que está sentindo as Sim, sensações, o sim, prazer. Essa eletricidade passando pelo corpo, né? sim. Então é uma questão da gente trazer agora e falar um pouco, acho que a gente pode passar um pouquinho, né? E falar o que que é então E essa para os educação. adolescentes, Jéssica, porque então, por exemplo, para os mais velhos, né, que estão na puberdade, que não são as crianças mais novinhas, o quanto que é importante, né, conhecer mesmo esse corpo anatomicamente. Para as meninas, então, e para aprender a cuidar também desse órgão, né? Os meninos eles já têm, né, uma vantagem da natureza que o órgão genital deles estão para fora, o que já coloca eles, né, em contato com esse órgão genital, em conhecer mais. Agora, quantas mulheres, eu fico pensando assim, quantas mulheres que chegam, né, na vida adulta, que se bobear até morrem sem nunca ter visto a sua vagina, Uhum, sem saber o que que é essa vagina, como ela funciona, né? Quantos tabus é gerado, assim, eu lembro que na minha adolescência eu ouvia muito assim histórias de primeira vez que doeu muito, que era um jeito, né, de reprimir a gente da gente ficar com medo. uhum, Se a gente descobre, né, que a nossa vagina, já antes da primeira relação sexual, uma musculatura, né, que ela com lubrificação, ela tá preparada para acolher um pênis que não, que inclusive, né, a relação sexual saudável, ela não tem dor. Inclusive, isso é uma informação importante. Peraí, se tem dor, o que está acontecendo, né? Se não está sendo uhum, prazerosa, então são coisas que podem ser conversadas e que necessariamente não está estimulando a fazer, né? Pelo contrário, dependendo do modo como converse, na época lá com os adolescentes, um dos trabalhos que eu fiz, a gente falava muito desse lugar da singularidade, do ritmo de cada um, de respeitar a sua singularidade. Com autonomia, esse adolescente vai saber a hora, e a boa hora, né, uhum, para ele poder ter essa experiência em uma situação em que ele esteja seguro, confortável, alegre, né, desejando, para que aquela primeira experiência não seja uma violência, porque tem muitos relatos, né, de mulheres que tiveram uma primeira vez extremamente traumatizante, com dor, né, em que se sentiu objetificada ali depois. Então, quanto que uma uhum, educação sexual para, né, as crianças, para os adolescentes, vai dar muito mais qualidade e possibilidade de cuidado. Cuidado do encontro, compreendendo, né, construindo esse lugar de responsabilidade, que é um ato que precisa de responsabilidade, de cuidados, sair da uhum, pedagogia do terror e construir a partir de uma pedagogia amorosa, né? Pode muito mais, né? Acho que uhum, educação libertária, educação sexual, ela tem uma aposta numa educação para a vida, né? De valorização da vida. E dentro do conservadorismo, eles queimam, né? Como se fosse outra coisa, né? Como se fosse imprudência, se fosse como incentivar todo mundo a sair transando com todo mundo. Não tem ética. Né? Na liberdade uhum, tem ética. E a ética é a vida, é tudo aquilo que expande a vida, que produz saúde. Inclusive, nesse processo de educação sexual, os adolescentes a identificarem o que, que não é um bom encontro, né?
Ali nessas, Uhum, pode ser criado uma série de circuitos pedagógicos para perceber o que que é a dor, como meu corpo fica na dor, como é que é o meu afeto ali. Porque no encontro com alguém, a gente percebe se a gente está se sentindo bem, se a gente está sendo a gente ali ou não. Ou se uhum, aquilo está fazendo mal para a gente, se a gente quer estar ali ou não. Agora, para que isso seja percebido, né, e que se tenha manejo, autonomia para poder lidar com esses afetos nos encontros e afirmar nossa autonomia e o nosso desejo, seja de recuar ou de ir em direção dele, é preciso falar sobre isso, né? sim. Eu acho Se a que gente reprime, construir, né, uma educação sexual libertária é exatamente isso, né? É falar sobre, né? Porque o que a gente mais encontra são pessoas que não têm essa possibilidade de saber quantas meninas muitas vezes ficam menstruadas, né? E nem sabe o que que é a menstruação, né? É construído uma ideia, né, de que a criança ela não pode saber sobre sexualidade, ela não pode saber sobre a, a parte da puberdade, né? Porque isso vai tirar a inocência dela, quando na verdade faz parte, né? Aquela criança ela está passando pelas idades, pelas fases, né? A gente falou, é interessante a gente falar também o que que é pré-genital e o que que é genital. A pré-genitalidade são as fases que vão mais ou menos ali até os 7 anos de vida da criança, e aí, como Freud falava, tinha um período de latência e depois entrava na puberdade. Né? Mas o Reich mesmo ele não fala em latência, ele fala numa continuidade. Né? E aí a gente pensa essa questão da pré-genitalidade nessas fases em que o corpo está sendo desenvolvido aos poucos. Né? Então você tem a questão da amamentação, né? Você tem a questão da excreção, né? E as zonas que estão relacionadas a isso, você tem o locomover, né? E a pele também. Então todo o corpo está envolvido nessas fases. E aí quando você chega na puberdade, é a fase em que a genitalidade ela está sendo ativada, né? Que a criança ela está entrando em contato com as sensações que os genitais podem proporcionar. E aí você falar em educação sexual é você falar que existe genitalidade, que existe ali um corpo, né, que sente prazer, um corpo que pode sentir dor e quais são os limites desse corpo também. Né, o que você falou, o que, que pode, o que, que não pode, no sentido de o que, que é uma violência e do que não é. Porque às vezes as crianças elas passam por situações assim, né, de violência sexual porque elas não sabem identificar que um estranho não pode tocar em determinada parte do corpo delas, né? Então, ao contrário do que se pensa, né, que educação sexual é você falar para uma criança como fazer sexo, na verdade é você prevenir que aquela criança sofra abuso sem ela saber que ela está sofrendo, entende? Então é uma coisa completamente diferente. É você dar a possibilidade dessa criança se conhecer, de construir uma relação com ela mesma e de se amar, de criar esse respeito com ela mesma. e a gente está falando aqui muito, né, das crianças, mas infelizmente adultos a gente ainda continua sendo reprimidos, né? Muitas Uhum, vozes aí na nossa cabeça, muitas verdades. Então tem um trabalho em nós, principalmente na medida que vamos tomando consciência disso, de nos liberar, né? Para sentir as nossas emoções, para perceber os nossos limites e para criar essa vida com mais autonomia, uhum, né? Algo que a gente cria. Uma coisa, né, eu tenho escutado muito no consultório, que é a fala do eu não sei quem eu sou. Né? é, Eu tenho 35 anos, eu não sei quem eu sou, eu tenho 60 anos, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu gosto. Imagina você ter 60 anos e não saber o que você gosta, é um corpo que foi privado de sentir. Porque quando a gente sente, a gente sabe o que faz bem pra gente, a gente sabe o que nos excita, né? O que nos cativa. uhum. Que questão é essa existencial que tá aí, né? Eu não sei quem eu sou. Realmente, nós fomos, né, privados da nossa natureza. Nós estamos sendo privados de ser numa cultura do ter.
Então é algo também, sabe, Jéssica, que eu venho pensado na minha vida e provocado aí algumas pessoas a refletir. É preciso uma força ativa para criar uma outra relação com as coisas. Porque a gente vai ficar Uhum, pirando na lógica do ter nos sentindo vazio, porque o ter não preenche, só escraviza. Ou a gente vai começar a investir em outras experiências sexuais, em outras experiências com a vida, em outras experiências com o nosso corpo que possibilite o ser, né? Então, o que que é uhum, que me dá alegria? O que que é que faz o meu corpo se sentir confortável, se sentir expandido, descobrir algo novo, ficar criativo? É por aí que a gente vai descobrindo quem nós estamos sendo, né? E não é quem eu sou, é quem eu estou sendo, porque essa construção é até morrer, né? A gente está sempre em processo de se criar. Então, o que eu gosto uhum, hoje pode ser o que eu não gosto amanhã mesmo, e é isso, né? E um corpo vivo, ele vai se modificando, né? uhum, E para que isso aconteça, e para que a gente vá se mapeando, né, se cartografando, é se sentindo, né? O único jeito de saber que hoje eu prefiro água à cerveja é sentindo, né? Sentindo o meu corpo, sentindo como eu fico quando eu tomo cerveja e quando eu tomo uma água. uhum. É interessante você trazer isso, né? A lógica do ter, né, em contraponto com o ser, né? Que é muito exaltado, né? Teve até um comentário aqui, né, do Guilherme falando: para o capitalismo é ruim haver cidadãos que se entendem e se conhecem. É exatamente isso que a gente está falando. É Se você se perigoso. entende e se você se conhece, você sai dessa lógica do ter, né? Você passa a buscar um contato maior com você mesmo através das suas sensações, né? E o que é o corpo, né? Ele tem uma sabedoria que são as nossas sensações, né? Então, às vezes as pessoas elas não se ouvem, né? A gente faz uma análise corporal, né? Você pergunta, tá, mas e esse peito, né? O que tem aí? O que você sente? O que você percebe? O que você gosta? O que você não gosta? E a pessoa não sabe dizer, né? Isso que você falou. E às vezes é muito comum as pessoas chegarem, né, a essas crises, né, de algumas fases, os 30 anos, os 40, os 60, e achar, ah, mas eu já tenho tal idade, eu não mudo mais não, não tem mais o que fazer, eu só queria isso aqui, entendeu? E aí às vezes as pessoas elas se recolhem a uma vida muitas vezes infeliz, impotente, né? Aquilo que não constrói, não compõe, né? E somente decompõe na vida dela, né? Só destrói. Sim. Agora você Eu acho falando que de composição, a gente não vai esgotar esse assunto. não, que horas são? Tô perdida na hora. 9h15 E já. passamos, né? Eu não sabia Uhum. que passava de uma hora, não. Eu achei que a live era uma Agora hora. eles estão passando, mas eu não sei até que hora vai. Então a gente pode só fazer mais 5 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, né, pra gente ir Pessoal, vocês encerrando. querem comentar alguma coisa? Querem falar, né, sobre alguma experiência de repressão que vocês identificam que hoje acontece? Estamos abertas aí a comentários. Não quiserem perguntar por aqui mesmo nos comentários, podem mandar na caixinha de perguntas também. Tem uma poesia do Eduardo Galeano que eu adoro. Eu abri aqui no Google para ler, que ele vai dizer o seguinte: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. E essa poesia, né, eu amo tanto, porque fala da resistência. Por Uhum, mais, né, que há repressão, por mais que esse processo de repressão é algo que a gente não falou aqui, né, produz culpa, produz vergonha, produz muita impotência, né, esses sentimentos que paralisam.
o corpo, desejo caça-jeito, né? O corpo, ele vai, a vida vai criando os seus jeitos, porque o corpo é festa, né? Ele tem potência dessa expansão, ele tem potência de saúde, de liberação. Uhum. E eu vou encerrar minha fala com esse poema, né? Inspirador, assim, a vida resiste, por mais que tá aí o corpo, né? A igreja dizendo o corpo é uma culpa, né? A gente não pode sentir prazer, a gente tem que trabalhar, tem que ter, tem que ter, tem que ter. É um pecado você tirar um dia para caminhar, para ir para a praia, né? Para ter prazer, para dormir, para atender as necessidades do seu corpo, as suas necessidades emocionais, mas o corpo resiste até o adoecimento, né, Jéssica? Eu vejo isso muito Uhum. nos consultórios, né? Os pacientes que estão muito acelerados, que estão trabalhando muito sobrecarregados, fica doente. Pega uma gripe que deixa de cama, alguma coisa Uhum. acontece e põe esse corpo para se recolher. Põe esse corpo para se cuidar, põe esse corpo para ser olhado, né? Porque ficar doente é muito simbólico, né? Até o adoecimento emocional também. Quando a gente fica doente, a gente é olhado de alguma maneira, né? O corpo clamando por ser olhado, por cuidados. Então esse corpo ele clama e ele é ativo. Uhum. O próprio, as próprias, né? A gente vai falar que os nossos sintomas é a melhor maneira que a gente encontrou para lidar com aquilo que estava nos acontecendo, né? Com aquilo que estava esmagando a vida. Esse corpo, essa vida que está passando na gente, essa energia vital, ela está aqui pedindo passagem, né? Pulsando. E Uhum. ela encontra brechas. E é algo muito da esquizoanálise, né? Esse lugar mesmo das brechas, esse lugar das rachaduras. Dentro dessas repressões, se a gente abrisse aqui uma roda de conversa, eu tenho certeza que todo mundo aqui teria histórias não só da repressão, mas como o desejo escapou, como o desejo se efetuou, né? Como que a vida Uhum. deu passagem, que rachaduras que aconteceu ali onde foi possível respirar, né? E no corpo, na psicorporal, a gente trabalha muita respiração, né? Nos processos de encoraçamento, a gente bloqueia a respiração. Porque respiração é deixar o corpo viver, deixar o corpo fluir. Sim, exatamente. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua presença aqui no meu canal. Né? Eu sei que nem sempre a gente tem muito tempo para poder estar fazendo isso, né? Às vezes envolvido em muito trabalho, muito estudo, mas que bom que saiu, né? Que a gente conseguiu aí se preparar para isso, né? E eu queria só deixar uma frase, né, do Reich, do livro dele, A Revolução Sexual, que ele fala que o futuro da humanidade depende da solução da estrutura caracterial do homem, né? E isso tem muito a ver com tudo isso que a gente falou, né? O nosso futuro depende muito das crianças, depende muito da gente construir novas formas de existir, novas formas mais saudáveis, com capacidade de entrega, com capacidade de alegria, né? De viver o corpo, né? E só deixar viver. Vamos Jéssica, eu tirar uma acho que foto? vai para fechar vamos, e para fechar a sua fala, você mostrar o seu quadro para o pessoal, porque esse quadro é Ah, tão inspirador a viver, a deixar viver. Olha que quadro lindo, é. gente. Levanta mais um pouquinho, Jéssica. Deixa eu afastar aqui. Levanta mais um pouquinho que não deu para ver. É, Tá vendo agora? sim. Uhum. É muito simbólico esse corpo. Quando eu bati o olho nele, eu falei, ele vai ser meu. A lógica do ter aí. Mas vamos tirar uma foto. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz, né? Eu acredito que a participação de todo mundo também demonstra essa alegria, né, de ter você aqui, né? E sejam muito bem-vindos, né? Que venham ter outras também e parceria também, né? Para os grupos aí, quem sabe? Né? Eu tô só deixando, tá? Deixa.
Eu agradeço, Jéssica. Foi muito bom a experiência, né, de estar aqui com você, de estreitar as conversas, né, produzir conversações. E vamos seguir aí trocando. Agradeço, né, a todas e todos que participaram conosco. Sexta-feira à noite, né? Depois eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, sexta-feira, 8 horas da noite, será que esse horário é um horário bom, né, para as pessoas? Já no final da semana, cansado. Então, quem participou, muito obrigada. Uhum. Então vamos lá, faz um sorriso aí. Eu espero conseguir e não dar ruim. Acho que foi. Eu nem sabia que tirava foto de live. Não, eu fiz aqui pelas teclas do celular, né? Depois eu te Hum, envio e eu vou tentar também dar uma editada aí nesse vídeo, que ele ficou muito bom essa live, né? Pra gente estar depois compartilhando alguns trechos. então tá bom, querida. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite pra você, boa noite a todos. Tchau, gente.